Convido você a abrir a tua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 11. Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 11. É uma alegria rever irmãos aqui, ver também alunos formados. Irmão Persum, Deus abençoe sua família. Os setemitas, alunos da Casa das Nações, formadas lá no curso de Teologia e Missões, servindo o Reino de Deus, pastor Samuel, os obreiros, irmão João, Deus abençoe. Daniel capítulo 5, versículo 11 a seguir, a palavra de Deus diz: há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome Beltsazar, se acharam espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Até aqui. Pai, obrigado por tua palavra, que nossa mente esteja aberta, o Senhor traga luz ao nosso conhecimento e fervor ao nosso coração. Tira, Senhor, toda a distração, tudo aquilo que é secundário, e que o Senhor possa semear em nosso coração a tua poderosa palavra e transformar nosso caráter e nos impulsionar a viver a tua formosa e bela vontade. Amém. Por bondade, tome teu assento. Eu quero compartilhar uma boa notícia para você nessa noite de terça-feira, e a primeira boa notícia é que Deus está entre nós. Amém? A presença do Senhor é perceptível, e onde Deus está, Ele transforma um ambiente comum em uma atmosfera em que tudo pode acontecer. Você crê dessa forma? Amém? O fato de estarmos aqui orando ao Senhor, adorando Ele, transforma o ambiente. A igreja viva, a igreja orgânica, a igreja genuína, comprada pelo sangue do Senhor, se reúne para adorá-lo, e onde Ele o visita, onde Ele habita com ela, Ele transforma num ambiente em que tudo pode acontecer. Então não se surpreenda se teu WhatsApp tocar, se o e-mail chegar, se alguém bater na porta. A resposta que você está orando pode te surpreender. Esse é o Deus que servimos. A terceira boa notícia é que Ele tem uma palavra no teu coração. Amém? Me chama a atenção no texto que lemos a frase da mãe do rei, esposa viúva de Nabucodonosor, dizendo ao rei atual para chamar Daniel. E a palavra é um vocativo dizendo: chamem Daniel. Eu quero convidar você a repetir esse vocativo, né? Chamem, só que você não vai repetir Daniel, você vai falar o seu nome. Amém? No 3, todos juntos, 1, 2, 3, chamem Isaías. Amém? Mais uma vez, 1, 2, 3, chamem. Amém, tá forte, está animado, pastor Samuel. Irmãos, no mesmo contexto que Daniel se encontrava, muitos de nós se encontram. Daniel está vivendo um período muito delicado na Babilônia, um tempo em que Deus havia já designado uma palavra, uma orientação, uma bênção, uma promessa a respeito da sua vida. Ele já havia vivido um episódio de livramento, um episódio de intervenção divina extraordinária e sobrenatural na sua vida, no seu ministério. Mas o tempo foi passando e novamente a vida se torna a volta da rotina, e agora uma problemática volta à tona, e você percebe que todo esse cenário é envolto por um rei que havia tirado, o rei Nabucodonosor havia tirado os elementos do templo, tirado os candelabros, os vasos, que eram elementos criados para adoração, criados para a glorificação do Senhor, que faziam parte da liturgia de adoração. Ele guarda esses vasos, esses elementos, em uma espécie de almoxerifado, e fica lá guardado, acantonado, empoeirado, esquecido. E quem sabe Daniel poderia estar se perguntando se a sua vocação, o seu chamado, as promessas de Deus sobre sua vida também não estavam nas mesmas condições. E às vezes nós esquecemos, ou a rotina
vai empoeirando os nossos sonhos, nossa vocação, o nosso chamado. Nós esquecemos da voz que declara sobre a nossa vida um chamado irresistível e irrevogável. Muitas das vezes a rotina, o cotidiano vão corroendo aquele brilho daquele encontro, daquela palavra declarada de Deus a nosso respeito, a respeito da nossa vocação, a respeito de promessas sobre a nossa vida, e nós simplesmente vamos levando a nossa vida a um dia após o outro, e como se fosse mais um dia comum, mas de repente uma voz clama dizendo: chamem Daniel. Daniel vivia a sua vida nutrida pela comunhão com Deus. Ele já foi surpreendido numa outra ocasião por orar ao Senhor no seu rito, no seu habitat natural de adoração, por 3 vezes ao dia. Ele tinha o hábito de orar, ele tinha o hábito de manter nutrida a sua fé. E também não só nutrindo a sua fé, o seu relacionamento com Deus, mas de mesmo modo os atributos de excelência do reino de Deus. Ele já havia sido lembrado no passado por ter interpretação de sonhos, ter um espírito de excelência, fazer além do que lhe era pedido, ter inteligência, declaração de enigmas e solucionador. Ele resolvia problemas difíceis. Ele era um cristão, ele era um ser, um agente de Deus naquele lugar, que atuava de forma relevante frente às necessidades. E às vezes nós esquecemos que no nosso chamado, Deus é tão presente no nosso cotidiano. A atuação dele é tão comum e constante no cotidiano, no nosso dia a dia, e às vezes nós perdemos a perspectiva do comum, deixamos de perceber o sagrado na rotina com Deus. Mas Daniel foi constante na sua trajetória, lembrando da palavra declarada sobre sua vida, e agora um cenário é construído. Um cenário de instabilidade política, um cenário onde as referências de adoração já haviam sido retiradas, elementos do templo que eram para servir de adoração ao único Deus vivo não estão cumprindo as suas funções, e agora o rei vai celebrar uma grande festa. Ele vai celebrar uma grande festa de promiscuidade. Ele reúne homens e mulheres para fazer uma festividade. O texto diz que ele manda ir buscar elementos que eram do templo, buscar vasos, taças, copos, candelabros, que eram elementos de adoração do templo, para fazer parte daquela grande festividade. Eu consigo imaginar Daniel naquele cenário, visualizando, vivendo todo esse contexto, sabendo que ele, nutrindo a sua fé genuína, percebendo que as referências de adoração, as referências de elementos que conduziam uma adoração ao Deus vivo, estavam sendo comprometidas ou direcionadas a funções erradas. O seu coração vai fervendo ao seu coração uma indignação. E é nesse episódio em que ele está vivendo na Babilônia, e o texto diz que quando o rei começa a encher os vasos do templo com o vinho da promiscuidade, Deus se posiciona a seu favor. Eu conjecturo que Deus, ele se levanta do seu trono, fazendo aqui uma ilustração, uma mera ilustração. Deus, na sua soberania, na sua infinita bondade, mas também justiça, na sua infinita misericórdia, mas também santidade. Ele se posiciona diante daquele cenário e vê os vasos do templo sendo cheios do vinho da promiscuidade. E ele se posiciona em favor e diz: não toca naquilo que é meu. O rei achava, pela sua autonomia, pela sua prepotência, pela sua arrogância, que o seu status poderiam lhe dar a maior autoridade, achando que poderia brincar com os elementos sagrados de adoração ao Deus vivo. E agora Deus intervém. O texto fala que ele escreve na parede, como uma mão vem escrever na parede caiada do palácio, e o rei, vendo aquilo, fica espantado. O texto diz que as pernas dele se tremem. Se você ler o capítulo 5, a partir do verso 1, você vai perceber que aquele rei fica com medo, com muito temor, porque percebe que uma mão que representava a mão de Deus estava ali deixando uma mensagem de declaração naquela parede. Ele fica
assustado, abismado, e agora ele lembra quem pode solucionar, quem pode resolver esse dilema, quem pode resolver essa grande problemática aqui no palácio. Então a mãe do rei, que estava num contexto politeísta, estava na Babilônia, todos adoravam muitos deuses, e lembrou, olha, o seu pai nomeou um jovem de espírito excelente, ele tinha o espírito dos santos deuses. Ela falou isso porque a Babilônia era politeísta, ela não conhecia o único Deus vivo. Ela disse, ele nomeou ele chefe dos magos, ou seja, o ministro das religiões aqui na Babilônia, era ele, chamem ele é a solução para esse problema. E agora o rei declara o vocativo, chamem Daniel. Daniel percebe a situação diante do cenário. Daniel olha para aquele descritivo na parede, estava escrito Mene, Mene, Tekel e Parsim. Quando ele observa o texto escrito na parede, eu imagino que ele, se aproximando do palácio, olha a frase e pensa, olha, pai, o senhor até colocou a sua assinatura. Ele bate os olhos e consegue decifrar, interpretar o que o Senhor escreveu na parede, o que Deus escreveu na parede. E Deus sempre está escrevendo, Deus sempre está sinalizando. Os reis não conseguiram interpretar, os magos do rei não conseguiram interpretar, os homens sábios da época não interpretaram, mas só podia ler o que Deus escreveu quem estava nutrindo uma vida de relacionamento, de oração todos os dias, ao entender, pai, o Senhor até deixou a tua assinatura ali. A intimidade com Deus, o relacionamento com o Senhor o fez discernir as mensagens. Eu digo para você que Deus deixa outdoors, todo instante diante de nossos olhos, mas estamos tão ocupados com a rotina do dia a dia, nossos olhos fixados nas telas, e deixamos de perceber as pequenas assinaturas de Deus, em que Ele vai sinalizando, Ele cria circunstâncias para mandar chamar Daniel. Deus está criando circunstâncias para você ser lembrado e a promessa dEle se cumprir na tua vida. Assim como Deus escreveu naquela parede, nós vemos na Escritura outros contextos em que Deus também escreve. Deus escreve a Moisés enquanto ele tira o povo do Egito, o povo que estava cativo, para a libertação. Você lembra qual foi o motivo em que Moisés fugiu para o deserto para escapar pela própria vida? Ele havia cometido um assassinato. Ele agora é confrontado pela presença que representava a presença de Deus, uma sarça viva, inflamada, o chama naquela teofania, naquela manifestação da presença de Deus. Ele tem um encontro com o Senhor o confronta, diz que escolheu ele para trazer libertação ao povo. Ele agora, reconhecendo a sua pequenez, obedece à ordem, e quando traz o povo de fato à libertação, fugindo do Egito, está caminhando, peregrinando no deserto, chega um episódio de crise, um episódio em que o peso da liderança chega até ele, e ele sobe o monte clamando, Senhor, dai-me leis, dai-me regras para conduzir teu povo. E então o Senhor lavra e escreve em pedras. O Senhor escreve os 10 mandamentos, eu consigo agora imaginar Moisés tomando em suas mãos as pedras lavradas e escritas por Deus. Mas o que me chama a atenção é que quando ele chega no mandamento dizendo, não matarás, imagina o confronto no coração daquele homem. Realmente, Senhor, eu sou indigno de sequer segurar as tábuas da tua lei. Senhor, eu sou um homem que já infringiu os teus mandamentos. Eu não sou digno de sequer liderar esse povo e sustentar tua palavra, mas pura graça e misericórdia me alcançou. E isso não é sobre mim, é sobre teu poder e sobre a reconciliação operada por meio da graça do Senhor. Não era a lei, não era a dispensação da lei, era a graça pura, porque senão aquele homem não poderia nem sequer estar em suas mãos as tábuas da lei. O texto diz que ele desce e quando chega ao encontro com o povo, com toda a expectativa de entregar as leis de Deus ao povo, percebe que a inclinação à idolatria do povo, o povo já havia construído um bezerro de ouro. Ele fica indignado e agora ele quebra aquilo que o Senhor escreveu. Na nossa caminhada com Deus, Moisés teve o seu motivo e nós temos nossas motivações, nós temos nossas justificativas. Muitas das vezes nós quebramos o que Deus escreveu. Muitas das vezes, nas nossas boas intenções e com nossas justificativas, quebramos aquilo que o Senhor escreveu a respeito de nós. Mas o texto diz
que ele reconheceu, clamou ao Senhor e pediu novamente as leis. Ele disse assim: então, Moisés, eu vou te entregar novamente as leis. A primeira eu lavrei, agora você é quem vai lavrar. Eu vou escrever, mas quem vai esculpir, lavrar, é você. Então sobe novamente o monte, e lá em cima eu vou escrever novamente. Lá vai ele lavrar, preparar as pedras. Ele desceu com a lei. É muito fácil descer um morro carregando pedra, mas agora subir o morro da reconciliação carregando pedra não é fácil. Mas o caminho do recomeço é o único caminho para Deus reescrever aquilo que Ele havia escrito a respeito do teu ministério, a respeito do teu chamado, a respeito das perspectivas que Ele espera de você. Nós precisamos subir o monte chamado recomeço, colocar as pedras sobre nossos ombros e subir novamente. Mas há uma diferença quando Moisés desce a primeira vez do monte e quando ele desce pela segunda vez. O texto diz que quando ele desce, ele fica mais um período de consagração, um período com Deus, ele leva as pedras lavradas, Deus escreve novamente, mas quando ele está descendo, o povo percebe algo diferente em Moisés. Ele percebe que aquele mesmo homem que teve uma crise de fúria para bater na pedra, ao invés de ordenar jorrar água, aquele homem que furioso, indignado com a idolatria, quebrou o que Deus escreveu, agora está descendo o monte, mas de uma forma diferente. Ele é alcançado por graça e misericórdia, mas no rosto dele tem algo que está acontecendo diferente. Sabe o que o povo está percebendo? Que agora na face dele está brilhando a glória resplandecente de Deus. Não importa quantas vezes você quebrou o que Deus escreveu, não importa se você, pelo momento de fúria, tua justificativa, quebrou o que Deus declarou a respeito da tua vida, sobe o monte do recomeço, reata a tua reconciliação com Ele, e a tua face resplandecerá a glória do Senhor. Ele desceu diferente da forma que subiu, do que desceu da primeira vez. Davi quebrou muitas vezes o que Deus escreveu, errou, falhou, cometeu também assassinato, adultério, mas lá na galeria dos heróis da fé, ele é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Eu vejo um outro episódio em que Deus, sim, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo de Nazaré, está ao lado de uma mulher pecadora. Ele está próximo ao templo, à sinagoga, e muitos fariseus acusadores estão perto, e o texto diz que Jesus está escrevendo. Jesus está escrevendo ao lado dele a mulher pecadora, quando ele é interrompido por acusações, por questionamentos de homens, de judeus, de fariseus, lançando palavras de acusações àquela mulher. Ele para o que está fazendo, ele socorre aquela mulher por ação de graça e misericórdia, e diz: aquele que nunca pecou, lance a primeira pedra. Aos poucos eu consigo ouvir barulhos de pedras caindo ao chão, sendo soltas, porque a graça e misericórdia do Senhor constrangeu corações a partir daquela palavra, e viram que aqueles que acusavam e lançavam palavras também já haviam quebrado o que Deus escreveu. O seu farisaísmo havia sido confrontado, eles soltam as acusações. Jesus olha para a mulher e diz: aonde estão os teus acusadores? E ele volta a escrever. Não importa o quanto as pessoas estão falando a respeito de você, o quanto elas te criticam, o que elas falam a respeito de você, não muda o que Jesus estava escrevendo. Novamente, Deus escreve. E o terceiro episódio que vemos na Escritura, Deus escrevendo, é quando ele escreve na parede caiada de um palácio. Nós percebemos que o Senhor se posiciona, quando ele percebe vasos, elementos de adoração e glorificação ao seu nome, e estão sendo cheios do vinho da idolatria, o vinho da promiscuidade. Agora ele se posiciona. A palavra de Deus nos constrange nessa noite, porque quem sabe familiares, cônjuges, filhos, pessoas do teu convívio não estão mais no templo adorando, são vasos no almoxerifado empoeirado, está lá parado e parece que está esquecido.
quando as mentes que maquinam o mal, quando gestores que maquinam o mal, usados pelo nosso inimigo, usurpam aquilo que é sagrado, querem manipular eles como vasos, os preenchendo com vinho de promiscuidade, Deus se levanta do seu trono e diz: não toca naquilo que é meu. Está parado, Deus, está parado em cima daquela gaveta, naquela prateleira, está tão distante do templo, está tão distante da tua presença, eu não quero saber, é meu, não toca. Está cheio de poeira, parado, já não usa mais, cantava, mas já não canta mais, pregava, mas já não está pregando mais, servia, mas já não serve mais, não toca que é meu. Ele se posiciona. E é nesse cenário, numa situação criada pelo próprio Deus soberano, em que esta circunstância impulsiona o cumprimento de uma palavra a um jovem prudente, de espírito excelente, de atributos de excelência e que nutria um relacionamento com Deus. Lá vai Daniel se posicionando, Daniel chegando no cenário do palácio. Ele olha a descrição, identifica, tem até a rúbrica de Deus, ele consegue ler o que Deus escreve, ele tem intimidade com o Pai, ele consegue discernir o que o Senhor está escrevendo, e agora ele é levado até diante do rei para traduzir o que havia sido escrito. O rei havia agido de forma leviana, e esquecido que havia um Deus soberano que media e pesava todas as coisas. Nada se escapa dos olhares soberanos de Deus. Nada se escapa do seu amor, da sua justiça, da sua misericórdia, e ele estava medindo, pesando o rei. E o texto diz, essa é a interpretação, Mene, Deus contou os seus dias do seu reinado, ó rei, e o pôs um fim nele, Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o teu reino foi dividido, entregue aos medos e persas. Daniel chega ao cenário com uma mensagem. Ele não muda o seu discurso pelo contexto. Seria desfavorável para ele confrontar o rei. Poderia terminar em pena de morte, poderia terminar em sua prisão, mas ele carregava o Espírito excelente, o Espírito Santo o enchia. Muitos vasos estavam sendo cheios com o vinho da promiscuidade, mas Daniel tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Diante daquele cenário, ele manteve a sua prudência, ele manteve a mensagem que o Senhor o designou para traduzir e cumprir, e aquilo que poderia ser a sentença da sua morte, aquilo que poderia ser a sentença final da sua vocação, da expectativa de Deus para ele, agora se reverte em bênçãos e milagres. Às vezes, nosso erro é tentar dar uma ajudinha para Deus. Às vezes, nós queremos olhar para um cenário e dizer, Senhor, espera aí só um pouquinho, deixa eu tentar favorecer a tua vontade sobre minha vida. É que o rei está chegando, não sei se ele gostaria de ouvir isso. E nós tentamos dar o bom e velho jeitinho brasileiro de conduzir as coisas. E na verdade Deus está dizendo, eu vou construir uma circunstância em que por mais que seja desfavorável para você, eu estou no controle de tudo. Deus não deixou de ser soberano. Deus não deixa de ser Deus. Deus não brinca de ser Deus. Daniel conhecia aquele que falou a respeito dele e foi com convicção. Rei, você foi pesado diante de Deus. E na sua balança você foi achado em falta. O teu reino foi dividido e teus dias estão contados. O rei recebe o confronto da palavra daquele homem de Deus. Tinha toda a autonomia para mandar prendê-lo, mas já disse, olha, tentar matar não adianta, ele já foi livrado. O Deus dele já livrou da morte, então, que se cumpra. Dá a ele a terceira posição no meu reinado. Espera aí, isso é contraditório, pastor, é isso mesmo, é isso que está na Bíblia. A palavra poderia ser de sentença de morte, mas havia um Deus soberano tecendo toda aquela história. Deus escreveu circunstâncias para honrar Daniel. Deus escreveu sentenças e circunstâncias para te honrar. Mas, pastor, na minha trajetória eu falhei.
e quebrei o que ele escreveu. Eu convido você a subir o monte do recomeço. Eu convido você a colocar as tábuas pesadas, lavradas, com braços cansados, a olhar somente para cima e subir passo a passo aquele monte, porque vale a pena. Porque quando você estiver descendo ele de novo, o teu rosto resplandecerá a glória do Senhor. Mas pastor, andam falando de mim. O que falam a respeito de você não muda o que Jesus escreveu. Mas pastor, o cenário não é favorável. Ainda ele é soberano. Os homens acham que articulam e que governam, mas ele é quem institui-os. Ele é soberano. Deus tem uma palavra de recomeço para você nessa noite. Deus tem uma palavra de resgate a você. E no momento oportuno, Daniel poderia ter pensado que os anos se passaram e Deus já havia esquecido, mas de repente chamem Daniel. Não sei se o WhatsApp vai chegar, se uma carta, um e-mail, alguém vai bater tua porta, mas você vai ser chamado. Continue nutrindo o teu relacionamento com o Senhor, numa vida de piedade e de oração. E se quebrar o que ele escreveu, sobe o monte do recomeço. Mas se criticarem você, não muda o que ele escreveu. E mesmo o cenário sendo desfavorável, ele é soberano sobre a tua vida. Eu convido você a se pôr de pé nessa noite. Sempre estamos sendo pesados. O Senhor sempre está medindo. Ele nos sonda nos bastidores da vida, mas também sonda a imprudência do ímpio, sonda as mentes que maquinam o mal, e estas estão sendo medidas, as réguas de um Deus soberano. Descansa o teu coração, nada escapa às medidas e mãos soberanas de um Deus Criador dos céus e da terra. Descansa no teu Deus. Da mesma forma que Ele mede o ímpio nas suas ações minuciosas do dia a dia, Ele tem medido você. Ele media Daniel quando dobrava seu joelho para orar pela manhã. Ele estava contemplando e medindo Daniel no secreto quando estava no seu quarto orando à tarde. Ele estava medindo e contemplando Daniel ao entardecer ou ao anoitecer, se prostrando ao Senhor, se derramando aos pés do Senhor. E no cenário perfeito diz assim: eu vou resgatar vasos que estão guardados, parados e desamparados, que eram para estar celebrando e adorando no templo, mas não estão na função. E é esse cenário que eu te envolvo. Vem, Daniel, vem. Vem interpretar o que eu escrevi. Eu estou criando uma circunstância para cumprir uma promessa a teu respeito. Aquilo que Deus vai cumprir na tua vida, Ele já escreveu, amém? Vamos discernir, porque às vezes nós caminhamos a trajetória da vida e Deus coloca um outdoor na nossa frente, e nós não percebemos. Ele está dizendo sim, vai para lá, não vem para cá, se aproxima desse, se afasta daquele. Em todo o tempo Deus está falando, mas às vezes nossos olhos e ouvidos não estão percebendo, lendo e ouvindo. Pai, diante da Tua palavra, nós nos constrangemos, e nós estamos aqui, Senhor, inclinando o nosso coração para a sensibilidade de tudo aquilo que o Senhor já escreveu, mas precisamos discernir. Aqui está, Senhor, pessoas que têm um genuíno chamado, uma vocação e têm promessas. Nessa noite o Senhor nos constrange a crer uma vez mais na palavra que o Senhor já escreveu lá na eternidade. Às vezes a rotina, o cotidiano, a monotonia tem tentado corroer, Senhor, o brilho da Tua promessa em nossas vidas. Mas nós queremos que a partir da Tua palavra, o testemunho do que Daniel viveu, nós somos, Pai, vítimas da Tua graça, alcançados por Tua infinita misericórdia. Muitas das vezes erramos e quebramos o que o Senhor escreveu, mas nessa noite estamos subindo o monte do recomeço, e nós vamos descer dele, Pai, com o brilho do Senhor sobre a nossa face. Nós queremos, Senhor, nos reconciliar com o Senhor uma vez mais, numa vida íntima, para nutrir um relacionamento com o Senhor, a ponto de discernir o que o Senhor escreve. Nos eleva a tal maturidade, Senhor,
de relacionamento contigo. Nos faz mergulhar águas mais profundas. Nos faz, Senhor, caminhar a tua promessa. Nós oramos por elementos do templo, vasos. O texto não figura quais são, se são candelabros, vasos, taças, mas o rei tinha a intenção de preenchê-los com vinho de promiscuidade, mas o Senhor disse: não toca no que é meu. Eu oro nessa noite, Senhor, porque tem cônjuges, tem mães, tem pais, tem filhos, Senhor, que já estão distantes do templo. Alcança essa vida agora, Senhor, aonde ele estiver, alcança. Ore pela tua família nesse momento, fala com Deus agora. Nós apresentamos, Senhor, a nossa família, a nossa descendência, os nossos filhos, que foram criados para a adoração do Deus vivo, mas que pelos percursos da vida não estão distantes dos átrios do Senhor. Mas o Senhor se levantou do seu trono, como a tua palavra diz que o Senhor se posicionou e fez um rei tremer as suas pernas diante da sua manifestação de glória. Aonde este filho, este marido, esta mulher estiver, seja tocado agora pelo poder sobrenatural de Deus. Visita esta vida agora, Senhor. Resgata para o seu propósito e traz para a tua casa o seu lugar de adoração. Nós te louvamos e celebramos o teu nome, Jesus.